Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Método Podcast. Hoje estreando o nosso programa, ninguém mais, ninguém menos do que Guzinho. Seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. É nóis. E me fala uma coisa, eu preciso saber, não sei, te conheci como Guzinho, seu nome? Gustavo. Gustavo. Eu sou o Gustavo. Legal. Fala um pouco aí pra mim de como você começou esse lance de carros, paixão por carros. Acredito que é uma coisa que nasce com a gente, Sim. mas como que surgiu? Como que chegou na sua vida? Cara, eu sempre gostei de carro, sempre fui influenciado pelo meu pai, que sempre gostou também. Na época dele de moleque teve Maverick, Opala. Grande clássico, Maverick. E assim, a gente cresceu com essa cultura de ter o apoio dele e inserir nessa ideia de curtir carro. E sempre gostei também. Aí depois, lógico, meu pai casou, mudou um pouco o rolê e acabou tendo alguns carros mais normais. Mas mesmo na época ainda teve uma época um XR3, teve um monte de Chevette, teve outros carros aí também legal, mas não tão quanto o Maverick que ele tinha quando não era nem nascido ainda. Cara, e a cor do Maverick, qual que Ele era? teve dois, um laranja e um branco. Cara. Um 6 cilindros e eu acho que o outro 8. Esse laranja, tem um cara aqui na cidade que tem um, para Para o tudo. rolê. Não, para o rolê pro pessoal acompanhar. E me fala uma coisa, do que você lembra dessa época assim que te marcou pra caramba? Ah, quando eu era criança, acho que o que chamava atenção pra mim era o Escort, né? Na época, tipo, tinha teto solar, um carro. Eu devia ter, acho que uns 5, 6 anos, não sei. E curtia o carro, era um carro diferente, chamava atenção na rua, assim. Eu não entendia, mas via que a turma, tipo, tinha interesse pelo carro por ser um carro diferenciado, por estar andando ali. Mas, na época, era um negócio bacana. Poxa, que legal. E eu tava pensando aqui, geralmente os adolescentes, quando o pai tem um carro assim, eles dão aquela escapada, né? Você chegou a pegar antes de completar os 18 aí pra aprender a dirigir? Não, aí acho que na época, eu até com meu pai mesmo dirigindo, a gente tinha uma Caravan também, 6 cilindros, uma Commodore, e ensinou eu a dirigir, pegava o carro, Chevette, mas às vezes dava umas mancadas aí de pegar o carro escondido de vez em quando, sim, mas isso já era mais, já devia ter acho que uns 15 anos já, mais ou menos. Ah, Meu pai começou a me ensinar cedo, assim, a ter noção de dirigir. Legal. Eu lembro que meu pai, cara, ia trabalhar e deixava o carro em casa, um Fuscão branco, né? E às vezes meu irmão já tava nessa fase aí, eu acho que de 15, 16 anos. Pegar e o carro escondido. pegava escondido, cara. E uma vez, bom, William, me desculpa, mas eu preciso contar aqui pra gente rir um pouco. Cara, e ele foi pra cidade, pro centro da cidade e bateu o carro, cara. Nossa. E eu lembro disso, desespero, eu não entendia, né? Tava em casa, mas o desespero dele arrumar ali e tal. E chegou no final da tarde o carro tava bem ali. Não me lembro muito assim da situação, mas lembro meu pai dando bronca, enfim. E quem que nunca se aventurou, né, com o carro do pai aí, começar os primeiros passos e a primeira paixão com o carro, né? E em Campinas, você morava em Campinas com seus pais já? Você é de Campinas? Sempre Campinas. Nasci em Campinas e tô lá até hoje. Legal. E os rolês em Campinas na sua época de adolescente, assim? Cara, o que pegava na época era o tuning, né? Hoje eu tô com 35 anos, vamos colocar aí em 2000, quando veio o filme Velozes e Furiosos, trazendo referência. Acho que até um pouco antes disso, já tinha alguns encontros, algumas coisas assim. E eu ia, meu pai levava, ele gostava. Mas na época o que predominava, assim, até lojas, tipo, até uma loja referencial em Campinas, Oxshock, do Carlinhos, que é um cara que bombou de tunar carro. Converso com ele até hoje, fez até trampo com a gente lá recente. Ainda tem ela? A empresa dele não, mas ele continua curtindo o carro. E bombou na época esse lance tuning, a galera fazia para-choque customizado, pegar para-choque de um carro X e montar no outro, fazendo adaptação. Eu tive na época também um Chevette todo tunado, né, todo modificado. Sério? Tive. Que cor? Cara, a princípio na época eu nem trabalhava com envelopamento, pintou ele de bege embaixo e azul em cima, tipo blusa e saia. Depois eu fiz rosa e preto, fiz laranja, branco e azul, aí eu vendi, já tinha esgotado a época do tuning, já estava até ultrapassado. Mas é um carro que na época eu almejava ter, eu tinha essa vontade de ter um carro nesse segmento, e eu lembro que minha vontade era ter um carro com porta Lambodor, de erguer para cima, né? Caramba, e você fez isso? Não consegui na época ter esse acesso. Hoje eu acredito que é muito mais fácil, tudo, né?
Até a suspensão a ar na época também era mais acessível, menos acessível, hoje tá bem mais acessível, tem grandes lojas, grandes empresas aí que você compra internet, leva em auto center, loja especializada que o pessoal monta, é uma coisa mais acessível. Na época o pessoal questionava muito de dar problema, de vazar, de não sei o quê, então não tinha tanto recurso. Um investimento muito alto, se desse errado... Era investimento alto e poucas pessoas mexiam com isso. Hoje é um leque que abrangeu mais, eu acho. A suspensão a ar tá bem acessível pra galera aí. E nessa época, assim, qual que era o pico lá em Campinas? Aonde é que vocês passavam com o carro? Porque aqui na cidade tem um lugar ali onde o pessoal vai com o carro, dá uma voltinha, onde tem o pessoal. Onde que vocês se encontravam? Cara, nessa época, antes ainda, de moleque, não tinha nem carta, né? Sim. E eu geralmente ia em encontro. E tinha um shopping lá que chama Galeria Shopping. Shopping Galeria. Lá, acho que se eu não me engano, era todo último domingo do mês, o pessoal se reunia com um carro lá, mas a maioria dos carros era na vertente dos carros antigos. Mas, e alguns carros diferentes lá também que o pessoal costumava ver. Mas não era bem um pico. Em Campinas tem a Norte-Sul até hoje, né? O pessoal vai lá, tem bastante posto, tem bastante lanchonete, tem McDonald's, bastante loja de carro, que trabalha com carro, então o pessoal... passa bastante nessa avenida lá em Campinas, Avenida Norte-Sul. Sim, e na época, por exemplo, o encontro dessa galera... Porque eu acho que tem as tribos, né? Sim. O pessoal dos carros antigos, a galera dos carros rebaixados. Sempre foi assim? Ou era tudo misturado? Como que Olha, quando criança que a gente ia em evento era um pouco tudo misturado. Que na época até tinha muito carro com som. A turma falava, nossa, carro com som, né? E eu nunca fui muito ligado com isso, porque eu nunca pirei muito em carro com som, aquelas caixonas, aquelas coisas. Nunca achei legal, né? Eu preferia um carro numa outra vertente. Mas esse público do som, eles iam em evento de carro rebaixado, eles iam em evento de carro tuning, juntava com o pessoal dos antigos. Hoje eu acho que tá um pouco mais dividido. Então assim, você quer ir num encontro de carro antigo, tem esse mesmo pessoal que acho que ajudava a organizar lá no Galeria, que faz até hoje no Shopping Paulínia também. Acho que é o último domingo ou segundo domingo. Shopping Paulínia? É um shopping em Paulínia, mas eu não sei o nome desse shopping. Aí se reúne a galera dos carros antigos, né? Mas geralmente aí, cara, acho que praticamente hoje São Paulo inteiro, ou uma boa parte do Brasil, a galera costuma se reunir de quinta-feira à noite. Em postinho, que eles falam, né? O famoso postinho, né? Vou lá no posto pra dar um rolê, e tipo, é um dia que não tem, acho que, balada, já que agora na quarentena não tá tendo nada. Mas quinta-feira era um dia que não tinha balada, era um dia mais tranquilo, não precisava ficar com a família, a molecada pegava o carro e dava um rolê de quinta-feira, tomava um lanche, uma coca aí, e dava uma bagunçada no rolê. Mas daí também tem amigos meus que vão com carro antigo, tem amigo que tem Kombi, outros tem carro novo, outros tem carro dos anos 80 rebaixado, então assim... abrange uma vertente, né? Eu creio que, assim, eu prezo muito pela amizade. Então, independente da galera que tem os mesmos carros, que fala a mesma linguagem, a gente fala a mesma linguagem pela amizade. Que legal. Então, na quinta-feira é o dia praticamente nacional dos encontros aí. Bastante gente vai no posto, cara, de quinta-feira. É um dia bem acessível. Em São Paulo tá bombando, em vários postos em São Paulo. Campinas tem uns 2 lugares lá que a galera encosta bastante também. Isso, eu já cheguei a ir a alguns encontros em São Paulo, Campinas... Fui convidado para ir em Jundiaí. Jundiaí bomba também. Lá tinha, acho que o Paço Municipal. Tinha até evento de carro. E na época, cara, juntava uma galera lá. Tanto de quinta, quanto acho que até um evento assim mais matinê, sábado à tarde, essas coisas assim, a galera ia. Já era um público mais voltado para carro rebaixado. Legal. Rebaixado e customizado, vamos falar assim, né? Vamos voltar um pouquinho nessa parte aí dos anos 2000. E as curiosidades daquela época. Por exemplo, a gente... numa situação aqui, você sabe que eu sou músico, né? Falando da dificuldade de importação de instrumentos, que era praticamente impossível na década de 90. Sim. E acredito que no ano 2000 também deva ter sido difícil essa parte de importação. Por exemplo, a gente via nos filmes aqueles carros customizados, com aqueles kits, aquelas pinças enormes. Isso na sua época, para trazer para o Brasil, para adquirir, tinha uma dificuldade? Cara, na época que eu montei o carro foi assim, era um Chevette, tinha feito parte de motor, que eu coloquei motor a Pedro Santana. O carro tinha banco na época da Zafira, acho que era adaptado pro Chevette. E a elétrico? Não chegou a ser elétrico, acho que ficou normal mesmo. Mas era um banco grande que fez uma adaptação para caber o de trás e o da frente. Caramba. Mas já peguei o banco assim. E os para-choques, só que o para-choque é fibra. Então a galera pega um cara que trabalha bem naquilo, que tem um trabalho artesanal, vamos dizer assim, né? Um trabalho manual, e moldava e fazia os trampos lá com a fibra. Mas tinha na época farol, manômetro, reloginho, era muito em alta. Tipo, meu carro mesmo tinha 3 relógios no painel, 3 na coluna, tinha aquelas coluninhas prontas que você comprava até em Mercado Livre na época. Então assim, algumas empresas conseguiam importar
e oferecer. Igual hoje. Hoje no mercado, vamos dar um exemplo assim, roda e banco. Cara, banco concha, galera curte, mas tá difícil o acesso, tá difícil trazer, é um negócio caro, ainda tem as dificuldades. Roda, para quem curte um segmento mais do stance, né, que são as rodas largas. Rodas estreitas desse público, vamos dizer assim, do Chora Boy, a gente tem a Vulcano, que hoje é uma das maiores empresas que fabrica roda aqui no Brasil. E o foco dessa empresa hoje, queira ou não, a maior demanda deles ainda é essa galera Chora Boy. Legal. Que é o público que anda abaixo. Então tem um acesso fácil. E tem uma diversidade legal, eles sempre estão inovando, lançando roda nova. Mas a vertente do stance, vamos dizer assim, que são os carros baixos com as rodas largas, já é um negócio menos acessível. Por mais que tenha algumas empresas que trouxeram uma quantidade legal de roda, mesmo assim, sempre quem procura exclusividade é difícil achar alguma coisa. Ah, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, esse termo Chora Boy, acredito que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe realmente o que é. Tem como você explicar no seu ponto de vista? Cara, é a galera que anda abaixo mesmo, com o carro pregado no chão, né? Vamos dividir as vertentes aí do pessoal race, que é o pessoal do turbão, que tem os carros turbo que gosta de dar uma acelerada. O pessoal do Chora Boy, que é os que andam geralmente com essas rodas um pouco mais estreitas, que pra eles prezam muito pela altura do carro. Então, quanto mais baixo o carro, mais bacana tá pra eles. Vamos abranger um leque pessoal do stance, que é esse pessoal que gosta das rodas largas. E, um geral, abrangendo a customização automotiva. Porque hoje tá mudando muita coisa, né? Na época o cara pegava uma roda e rebaixava, era um carro montado. Hoje a galera já investe em body kit, já investe num volante legal, já investe de repente num spoiler diferente, num aerofólio para um carro. Então essas modificações estão ainda, no meu ponto de vista, sendo adaptadas nas vertentes. Tipo, um cara Chora Boy de repente, o cara ele tem a liberdade de pegar um volante diferente lá e colocar no carro dele, fazer um farol diferenciado com projetor, você entendeu? Então abrange muito a customização. Cara, essa cena do custo, eu tô vendo que cada vez só mais... cresce, cara. Cresce porque, assim, eu vejo que muita inovação. Por exemplo, aqueles faróis com projetor, né? DRL, projetor, cara, só cresce, incrível, cara. Incrível. Eu lembro que teve um carro, não vou me lembrar a marca, mas eles davam ênfase nisso, que era farol com um projetor, só que ele era direcionável. Não sei se era Citroën, original, cara, de fábrica já, original, né? de fábrica, eu pirei, Citroën. Eu falei, caramba, então o carro fazia a curva e ele já acompanhava. Isso é... Então hoje eu vejo também as pessoas trazendo essa tecnologia para os carros antigos, né? Tem modificação que fica legal para o carro antigo. Tem coisa que, assim, é muito ao ponto de vista do cara que está fazendo a customização, né? Não sei falar assim para você se existe uma regra, por exemplo, mas existe um padrão de roda que é voltado para carro alemão, um padrão de roda que é voltado para carro japonês, que é a vertente dos carros JDM. Mas a galera, cara, chuta o balde, pega a roda dali, coloca lá. De repente, alguma identidade que foca uma vertente, nem sempre o cara se prende àquilo. Então, igual você falou, um carro antigo com projetor, cara, é um negócio legal. Mas o carro antigo tem gente que ainda prefere deixar a característica dele mais antiga. Mas tem gente que gosta de dar uma repaginada e pegar uma tendência de uma coisa nova que está acontecendo e colocar naquele carro. Então, é muito aberto o leque do customizador para ele inserir alguma coisa no carro dele. Algumas pessoas montam o carro numa vertente X e tenta ser o mais fiel possível dentro daquilo. Sim, eu vejo que esse lance do trabalhar com fibra é uma coisa muito antiga que até hoje permanece, né? Sim, esses body kits que a galera faz hoje, de carro alargado, fender, spoiler, difusor de ar, cara, tudo isso é base de fibra hoje, né? Algumas empresas trabalham com aquele material plástico ABS, que faz algumas peças. Mas eu acredito que um trabalho artesanal, para o cara fazer uma modelagem, vamos dizer assim, moldar um projeto na mão com a fibra, hoje, no meu ponto de vista, financeiramente é mais barato do que o cara pegar uma impressora 3D, não é nem impressora. Eles têm um mapa que passa no carro, que mapeia inteiro, escaneia o carro e vem fazendo as peças. Daí faz em ABS, mas pode ser em fibra também. É um investimento muito mais alto. Então, e um cara que trabalha com essa tecnologia do escaneamento é o Tarso Marques. Cara, eu tenho acompanhado alguns projetos e assim, ele escaneia, depois faz isopor, argila. E isso é um processo muito delicado e demorado, com certeza. Então acho que o mais rápido aí, e acaba sendo o que todo mundo, a grande maioria opta, é a fibra, né? Sim. Tem um cara bom, que eu vou trazer ele aí, Serafim Clay.
Você vai vir aí, hein, contar um pouquinho do seu trabalho. Cara, Fibra o cara fantástico. domina. Domina. Um tempo atrás ele fez até aquela réplica da Lamborghini. E eu fui ver, né? Legal. Dia 24... Não, dia 25 de dezembro, cara. Pô, Peraí. Não, na véspera. Na véspera. O dia que o pessoal faz a ceia de Natal, peguei o carro e fui lá pro ABC, cara. E fui lá conhecer, cara, é incrível. O nível de realismo, os cortes, Sim. os vincos, perfeito. da hora. E hoje ele já fez outros carros e o cara tá bombando justamente nisso, nessa customização Com a fibra. com a fibra. É, mas até o pessoal dos antigos mesmo, se você vê, tipo, eu sei que tem pessoal que, tipo, pega uma Hilux nova, compra a bolha da antiga, da caminhonete boca de sapo, um exemplo, vai lá e monta em cima da Hilux. Então, assim, é uma bolha de fibra com uma tecnologia de um carro embaixo nova, você entendeu? Então o cara tem um acesso, tipo, eu vou viajar não sei quantos km aí com um carro antigo. O pessoal fica um pouco receoso. Eu vou em evento de carro antigo. Em Algas de Lindóia é bomba, né? Todo ano tem. Cara. Você vê um monte de carro chegando de cegonha, mas um cara com uma estrutura dessa, com um carro mais atualizado por baixo, vamos dizer assim, o chassis de um carro, de uma Hilux, seja uma caminhonete, seja compatível com a bolha que eles vão fazer a customização. Ele manda a fibra em cima, cara. O cara vai pra qualquer lugar. Você entendeu? Exatamente, você falou num ponto aqui que infelizmente a gente não teve ano passado, esse ano não sei como vai ser, mas os encontros grandes, né, que é esse de Águas de Lindóia aí, era incrível. Tá tendo algumas coisas clandestinas que o pessoal brinca, eventos menores, mas assim, eu não vi nada bombando ainda. E eu acho proporção... que vai demorar um pouco ainda pra galera poder estabilizar esse lance da quarentena, o volume de pessoas pra ir, carros controlados pra entrar nos eventos. É legal pela iniciativa que eles tomam e movimentam a cena pra não ficar parado, porque a molecada pira, eles querem evento, eles querem ver os amigos, quer compartilhar as ideias de carros, Sim. mas nem sempre tá numa condição e pra poder outra, receber isso. Então gira tem um economia, cuidado, né, cara? Sim, também. Você vai ao evento, tem food truck, tem a galera vendendo chaveirinho, carrinho próprios de miniatura, hotéis, né, da hotel, cidade. tudo, cara. Você movimenta tudo. Águas de Lindóia, se pegar os grandes eventos que tem lá, que é o BGT da Volkswagen e o de carro antigo, cara, para a cidade. Para a cidade, entendeu? Não tem como. É um fluxo muito grande, é hotel que não tem mais vaga, é lugar que você vai comer, tem fila, tipo, é bom. Gira isso daí, é legal. Com certeza, e acredito que anualmente as pessoas comerciantes, eles esperam isso, né? Sim, se prepara para receber a galera também. Puxa, aí vamos torcer para que as coisas voltem aí. Outra coisa, eu tava lembrando do Volksfest, foi onde eu te conheci. Sim, foi. Cara, e eu sou assim, minha característica, eu sou meio carudo, bicho. Lá eu não conhecia ninguém, assim, eu vi o evento e falei, poxa, deixa eu encostar lá. Legal. Conhecer o pessoal e eu fui indo de stand em stand, me apresentando, até que eu encontrei você lá. No caso, você estava fazendo... Lá eu tava para uma empresa de adesivo e na época a gente pegou um carro para fazer lá na hora. A gente levou um carro lá, acho que era uma Saveiro, e tava adesivando ela de rosa. Então, assim, foi junto com o pessoal lá do adesivo, a gente montou o stand, foi lá e fez na hora o carro pra galera conhecer um pouco mais do envelopamento, saber como funciona, até pra tirar dúvida. Eu creio que foi um atrativo legal lá, um chamarisco pro pessoal tá conhecendo o envelopamento, porque tem gente ainda que tem muita dúvida, né? Exato. Então vamos fazer uma timeline desse envelopamento aí. Como surgiu a ideia, quando você teve insight, pô, é isso aqui que eu quero fazer. Cara, na verdade, assim, eu trabalhava não, eu fazia arte de rua, né? Mexia com sticker, street art, então a gente colava adesivo de interação na cidade. Sim. Em vez de, tem a galera que picha, faz grafite, a gente mexia com essa arte visual na questão com os adesivos. Mas não era nada qualificado, o que eu tinha feito era um curso de silk screen para poder revelar uma tela e imprimir lá aquele material num vinil e sair colando por aí. E aí um amigo nosso chamou eu um dia e falou assim, pô, cara, você conhece algum adesivador, envelopador? Eu falei, cara, nem sei o que é isso. Porque ele sabia que eu mexia com os adesivos e achava que eu tava mais no meio dessa área. Eu falei, nem tô ligado, o que faz isso daí? Eu falei, então, a gente tem uma empresa aqui de comunicação visual e a gente envelopa carro. Eu precisava de um profissional disso para poder trabalhar aqui com a gente. Eu falei, olha, eu nem sei como faz, não faço ideia, mas eu tenho interesse, cara, eu acho bacana, gosto da customização, gosto de carro. E não é porque eu colo adesivo na rua que, sei lá, às vezes eu não vou me adaptar com um envelopamento que é totalmente diferente, mas tem interesse. Cara, vem aí. Fui lá, troquei uma ideia com os caras, me propus a aprender, né, dispor a aprender. Eles me ensinaram e comecei a trabalhar com isso lá.
Aí, glória a Deus, nessa época teve um boom do preto fosco em Campinas. Então, assim, estourou o envelopamento na época. Isso já faz uns 10, 11 anos mais ou menos. E pelo fato de ter estourado isso, Sim. em geral, acho que internet, televisão, tudo, cara, o fluxo de serviço que tinha naquela empresa que eu comecei a trabalhar era muito grande. E a demanda dos carros, cara, cabia pra gente fazer o serviço. E o Legal. envelopamento, assim, é legal. Hoje tem grandes empresas que oferecem cursos, a gente dá curso também, mas a gente sabe que é um trabalho artesanal. E que hoje o quê? O envelopamento é você pôr em prática. Então não adianta uma empresa falar assim, eu trabalho no mercado 20 anos. Fiz 5 carros adesivados. Você pegar um cara que está no mercado há 1 ano e já fez 20 carros, já tem uma mão de obra mais qualificada que ele, porque a mão de obra é a qualificação. Então, glória a Deus, na época, eu fiz muitos carros, mais acho que de 100 carros em quase 1 ano que eu fiquei trabalhando lá com eles. Caramba. Teve um rendimento, assim, muito grande, muito, muito, muito. Foi esse estouro que deu, e eu tive a oportunidade de aprender com um profissional que já estava lá, que eles estavam tendo essa demanda, né? Sim. Uhum. E daí, cara, foi bola pra frente. Pegar, fazer, queira ou não, eu tava aprendendo lá. Então eu aprendi já numa quantidade legal. Não chegou tipo, trabalhei na empresa e fiz 5 carros. Não, cara, a gente fez muito carro mesmo. Que foi esse disparo que deu aí dos adesivos na época de tá bombando mais. Era só preto fosco, depois veio outras cores foscas, daqui a pouco apareceu o brilhante, aí já tem metalizado, já veio material importado. Cara, empesteou o mercado. Sim. Tem praticamente todo tipo de segmento de cor que você queira hoje. E deixa eu te perguntar, as cores para o envelopamento são igual à moda? Por exemplo, essa aqui é moda outono e inverno. Por exemplo, os fabricantes vêm e Pantone, ditam... né? Pantene ditam... Pantone, acho que fala as cores. Por exemplo, eles ditam Tabela de uma cor. tendência. Por exemplo, eu lembro que a Porsche, que veio com o Nardo Grey, Tá em né? alta até hoje. Então, assim, geralmente, como que segue? As empresas que elas mandam os blocos, assim, de cores, ou é baseado na indústria automotiva? Não, na verdade, não sei se existe uma regra pra isso, mas é a lei do comércio, né? Da procura. Então, tá vindo o carro que a galera gostou, foi uma coisa bem receptiva pra eles, querem reproduzir aquilo. Então tem bastante carro, uma época que saiu bastante azul de fábrica. Cara, tinha uma demanda legal de fábrica. O ano passado, a cor que eu mais fiz, cinza fosco. Mas pela praticidade, de repente, de alguns carros já ser cinza no documento, o cara querer mudar e fazer o cinza fosco. Mas o Nardo Grey que eles falam, que é um tom de cinza, cara, muita procura, muito orçamento, já fizemos alguns carros, mas não existe nenhum adesivo que é exatamente igual a mesma cor da pintura. Até um carro, você pintar o carro original de fábrica, você vai lá bater um paralama, um para-choque, você vai repintar, nem sempre vai bater a mesma cor, que dirá um adesivo, um vinil. Mas as empresas fazem um estudo hoje para tentar ser o mais fiel, próximo daquela cor que a galera procura. Sim. Um exemplo, quero um azul metalizado, então vamos tentar trabalhar em cima de um azul metalizado mais bacana para atender a demanda disso. Então não tem uma cor que está em alta, né? Uma época a gente fez um carro bege. Cara, em São Paulo tava bombando o carro bege. Que foi uma era que veio do Eurolook. Então tinha em São Paulo um Corsa, uma Kombi, um Golf. Cara, um monte. A gente fez sabe um Gol. Que carro que eu lembro? E bombou o carro bege. Mas bege, voltado... Chevette. Sim, mas voltado para uma vertente Eurolook. Que era carros que estavam bombando na Europa, vamos dizer assim. Com roda larga, rebaixado e uma cor clean. Depois veio um pouco do marrom também, cor mais sólida. A cor mais, como pode falar? Cor menos chamativa, né? Sim. Mas depois estourou também aqueles verdinho água, azul bebê, pessoal procura até hoje. Essas roxo, quem pinturas tem uma ousadia a mais de mais fazer clássicas também. assim. Cara, tudo cai também às vezes pela categoria do carro, igual a gente tava falando. Às vezes você pega um carro de uma vertente mais esportiva, uma pegada mais JDM, que essa galera, um exemplo que... Vamos abrir uma aspas, né, pessoal, do drift, de track day que corre mais com carro japonês, tem uma ousadia de fazer uma cor mais chamativa. Pessoal com um carro mais clássico, um carro mais conservador, procura trabalhar com uma cor mais conservadora. Então, às vezes pega um Golf lá, o cara tem um Golf prata, ele quer fazer um vermelho, que é mais um clássico de um GTI, um azul, que é uma cor que remete um pouco do R32. Sim. Então, assim, é pessoal isso, não existe uma regra, é uma particularidade de cada um. A gente fez uma Mercedes recente, roxa, fosco, entendeu? Então, assim... Eu vi. Linda, hein? Ficou animal. Ficou O cara tem a identidade dele. O carro, ele permite você passar essa identidade que você tem, né? E outra, o adesivo é um negócio reversível. Você foi lá, adesivou, enjoou, vai lá, tira, adesiva de novo, não tem erro. E deixa eu te falar, duas coisas que eu lembrei. O primeiro carro que eu tive acesso, contato, foi um Up
cinza Jateado, acho que a gente jateado, fez. cara. Fantástico, ficou muito lindo ele. Esse carro deu uma boa repercutida também. A gente chegou a Caraca. fazer bastante. Esse material bombou. Sensacional, sensacional. Em uma aquele- semana a gente fez 2 up, cara. Um de uma cidade, acho que. Um veio de Dracena, ele rodou 600 km pra fazer o serviço com a Dracena? gente. E o outro é de uma outra cidade aqui também, não sei se é Sorocaba. Na mesma semana a gente fez 2 up da mesma cor que é esse cinza fosco aí que Cara, você viu. Só que você tinha sensacional. visto o primeiro que a gente fez. que Isso, era do deixa eu te Pedro. perguntar outra coisa. Carro antigo, geralmente as pessoas procuram o envelopamento ou não muito? Por exemplo, Fiz Fusca, um Opala Black Piano, começo do ano agora, acho final do ano, começo do ano. mais Um Opalão. linhas retas, assim, por exemplo, envelopar um Fusca. Cara, envelopar o Fusca é a pior coisa que tem, cara, por ele ser muito redondo. É, Tem eu empresa pensei que nem nisso pega também. pra fazer. A gente hoje dá um orçamento em cima da proposta do carro. Um carro hatch, sedã, peru, SUV. E abrange alguns outros carros com algumas exceções de ser um pouco mais difícil, cobrar um pouquinho mais caro pela dificuldade ou facilidade de algum outro carro. Mas o Fusca é uma exceção, cara. Tem empresa que nem pega pra fazer. Ah, A gente mesmo nunca fez, porque eu já justamente- cobro um valor justo, que eu sei que vai me tomar mais tempo, dar mais trabalho, e às vezes acaba compensando o cara pintar em relação a isso. Mas já fiz entendi. Lada, já fiz Opala, fiz bastante Opala já. Caravan também, já fiz trampo em algumas Caravan. Tá, e na documentação, como que fica isso? A cor que você adesivar o carro tem que passar no documento. Se o carro é preto, adesivou de amarelo, documento é cor amarela. Então, toda vez que você fazer a transferência de cor, a mudança, Tem que mudar o documento também. não entra como fantasia, Fantasia é para carro fantasia. Na legislação fala que carro cor fantasia é acima de 51% sem cor predominante. Então, se você adesivar um carro inteiro de uma cor, vai ser aquela cor no documento. Ah. Se você fizer um temático, por exemplo, que abrange 2 cores, 3 cores, ou um layout que cubra acima de 51% da cor base do carro, ele entra como fantasia. Isso nada. é legislação. Por exemplo, o camuflado entra como fantasia, então. Dependendo da camuflagem, sim. Caramba. Dependendo, não. A maioria que a gente fez até hoje, nenhum mudou o documento. Porque todos optaram em deixar a cor base do carro e vir colando os adesivos de recorte em cima, puxado para a cor do carro. Por exemplo, a gente fez Um Focus. Lembra aquele Focus? um Focus preto. Aí a gente trabalhou com tons de cinza e vermelho, mas também não carregou muito para poder descaracterizar o preto. Então ele manteve o preto, que era a pintura original do carro. Então, você levando essa linha de base da cor original do carro, você Dá pra provavelmente... brincar um pouco mais e não precisa mudar o documento. E não vai ter dor de cabeça aí na rodovia? Teoricamente não, seguindo a legislação certinho, falando que o carro tem uma porcentagem dentro do que a lei permite para ser fantasia ou não ser fantasia, você não vai ter problema nenhum. Agora, se pegar um carro branco e lá adesivar inteiro de azul, é azul no documento. Aí você pode fazer qualquer tom de azul. Azul bebê, azul metalizado, azul escuro, azul claro, azul fosco, azul brilhante. Sendo azul, sua documentação estando azul, pode fazer qualquer tom de azul. Legal. E, poxa, aí nessa sua trajetória, acredito que passou muita gente boa na sua vida aí. Como que foi as parcerias e como que funciona isso? Cara, do momento que eu trabalhei nessa empresa aí, que eu falei, que eu fiquei lá quase um ano, entrei numa outra empresa também, fiquei mais um pouco lá, acho que uns 3 meses, que era uma franquia top, que na época bombou, quase o estado de São Paulo inteiro, eu acho. Legal. E fiquei um tempo lá com eles, pegando mais Isso que ano? experiência. Cara, faz esse ano de 2021, é 21 que a gente tá, né? Uhum. Vai fazer 11 anos que eu trabalho com isso. Em 2010 eu comecei a trabalhar com envelopamento. E aí, a partir desse período, vamos dizer, um ano, eu já comecei a engatilhar alguns trabalhos em casa por conta. E depois dessa série de carros que a gente fez nessa primeira empresa e mais um pouquinho nessa segunda, que deu um prazo praticamente de um ano, aí eu comecei a dar o pontapé inicial para focar somente na minha empresa, Guzinho Adesivos. E a partir das coisas foram rolando, foi aparecendo parceria, pessoa procurando querer fazer carro para exposição, carro para evento. A gente já tinha um carro inserido também para em evento, que era um carro customizado também. Então a partir de ali abriu um leque muito grande. Poxa, legal. E como aquele dia que nós nos encontramos lá no Volksfest, tinha um carro seu lá também? Tinha Cara, alguma devia coisa? ter uns 4 ou 5 carros que a gente envelopou inteiro e estava lá à disposição também, no stand. Que a gente montou um stand em parceria com uma empresa de envelopamento, uma empresa de adesivos, né? Eles fazem adesivo, e a gente foi convidado por eles para estar fazendo essa ação em conjunto lá no Volksfest. Então a gente levou alguns carros que a gente tinha adesivado e dispôs um carro lá com o material deles pra gente fazer essa ação na hora. E foi o dia que a gente trocou ideia e conheceu lá. Cara, que legal. E eu tenho que te agradecer, porque você
super ocupado lá, parou pra Tô louco, conversar, imagina. enfim. Mas é essa a Poxa, ideia, cara. O evento hoje soma tudo, né? Igual eu falei, a gente ia muito em evento, então eu chegava lá, conhecia fulano que faz isso, ciclano que faz isso. Hoje a internet também é bem... viabiliza bastante, viabiliza né? bastante, mas é uma coisa assim acessível, é viável para as pessoas entrar na internet, te chamar no Instagram, perguntar o que que é isso, quanto custa aquilo, tá fácil. Eu já fiz carro, igual eu falei, desse cliente de Dracena, já fiz carro de Campos do Jordão, já fiz carro de toda a região aqui. Então, assim, todo o contato foi pela internet, a galera chegou até a gente, negociou, fechou o serviço, veio, trouxe e fez. Então é fácil. Num evento, a gente vai em São Paulo, tem nego de tudo quanto é região lá em volta. Então você tem um catálogo ao vivo ali mostrando pro cara, um carro envelopado completo. O cara olha e fala, ele pode passar a mão, ele pode olhar, ele pode tirar foto, ele pode pegar, ele vai ver aquilo e saber como funciona o envelopamento. Isso, ia te perguntar isso. Qual o seu método de vendas? E uma das partes já acabou respondendo. Então, você acha legal levar o seu trabalho para que as pessoas possam ver nesses encontros? Cara, encontro de carro, sim, a gente foca bastante nesse público. Mas, esse ano que passou agora, a gente atendeu também uma galera que não tem carro rebaixado. Pessoas que têm carro original. Então, assim, a gente fez bastante caminhonete, fez caminhonete com adesivo transparente, fez caminhonete com adesivo cinza. Eu vi a Hilux, então, assim, uma Hilux que você fez esses dias aí. fiz uma Hilux cinza, fiz Cinza. umas 2, 3 Ranger, fiz uma Ranger transparente. Então, assim, é um público diferente desse que a gente estava falando. Não é nem o público do carro antigo, não é o público do carro rebaixado, não é o Stance, não é o Choraboia, não é o Turbão. É uma galera que curte caminhonete, faz trilha, vão para alguns eventos Cara, então deles abriu uma lá. outra categoria então agora também agora. Não, na verdade é um leque muito grande. Se você for ir Cara. atrás, você vai ver que tem carro de tudo quanto é tipo, atendendo tudo quanto é tipo de gente. Mesmo dentro dos carros antigos, tem a vertente deles também, de carro, aqueles todo ralado, enferrujado. O Hatchlook? O hatchlook vai abrangendo os carros mais conservadores. Então, assim, é um leque muito grande. A gente quebra assim rápido, que eu gosto de, como eu falei, a molecada do Choraboy, os caras do Stance, os turbão da vida aí que a molecada curte e os carros antigos, mas mesmo dentro dos antigos já abrange. Aí caminhonete já é um outro público. Então, assim, tem uma variação muito grande. Igual de moto, os caras que curte moto mais chopper, né? Tipo Harley, essas Sim, coisas, sim. as speed, bike, tem um leque muito grande hoje, abrange muito. Mas dentro desses eventos que a gente vai, dentro do Choraboy, o Stance e o Turbão é que a molecada mais aparece lá. Sim, deixa eu te perguntar outra coisa. Geralmente as pessoas na transição de um trabalho para o outro, eu vou abrir meu negócio. Tem muita coisa que acontece aí. Você teve dificuldade também para assumir o seu negócio e falar, poxa, hoje meu negócio já está autossuficiente, eu vou me desvincular e continuar só comigo aqui. Cara, eu creio que assim, foi pela fé mesmo o passo que eu dei de ter me desligado das empresas e creio que foi até uma direção de Deus para mim ter dado início nesse projeto, de começar conta um pouquinho aí pra mim. Começar a ser dependente, né? Não Isso. ser mais um funcionário de uma empresa, né? E abrir esse negócio e Guzinha Adesivos, vamos lá, vamos ser dependentes de Deus agora. Sim. E vamos pra frente. E glória a Deus as coisas aconteceram. No começo fez um pouco menos de carro, depois foi melhorando. E o negócio que assim, posso dizer hoje que glória a Deus só cresce. Ano passado a gente fez... Não dá pra você tirar uma base só por isso, mas eu vou te passar números do que a gente contabilizou. Sim, claro. 60 carros inteiro, adesivado completo. O ano retrasado, 40 carros. Então a gente tem visto o crescimento. Olha que interessante. Então, um ano de crise foi um ano que teve números aí bem expressivos. O ano passado foi o melhor ano que eu tive, cara. Olha. Na questão geral, assim. Tipo, tem os altos e baixos dos anos. Sim. Igual, fevereiro pra gente, e carnaval em si, né? E o pós-carnaval, geralmente é um pouco mais devagar. É onde a gente faz os planejamentos, envolve alguns projetos, onde eu descanso um pouco, porque realmente cai bastante esse rendimento aí do serviço pra gente fazer. Então, janeiro até que é legal. Dezembro, sempre bomba. Novembro, tem um evento lá de Águas de Lindóia que a galera procura muito fazer customização. Então, dentro de um quadro de um ano, pra mim a fase mais fraca, mais baixa de serviço seria carnaval e pós-carnaval, que a galera viaja, ainda às vezes tá pagando cartão e ainda tá segurando bronca de algumas contas. Então, depois, janeiro, fevereiro, março, abril, o negócio começa a deslanchar. Ah, sim. Mas o ano passado começou bem também. Só que daí veio esse lance da pandemia. Deu uma chacoalhada na galera, acho que uns 15 dias, 5, 10 dias, deu uma parada assim pra galera respirar e caiu um pouco os trampos. E, cara, depois foi o que foi.
Você precisou se reinventar nesse período, construir outras coisas, investir em Cara, outros canais de divulgação? eu creio que nessa quarentena, por não ter muito evento, não ter evento de carro baixo, abrangeu um público mais de carro original. E deu uma repaginada nos carros também. Tipo, caminhonete era um carro que a gente quase não fazia. E fez acho que quase 5 caminhonetes ano passado, um exemplo. É um número que pra mim, que estava focado em fazer carros baixos, aumentou bem. Sim. Mas também fizemos bastante carro original. Pelo fato de não estar tendo evento, não significa que a galera não procura a gente para customizar o carro, porque isso é uma particularidade de cada um. Uhum. E sua agenda anual, assim, tem alguns eventos que você fala, poxa, a gente precisa ir nesses aqui? Cara, ano passado eu fiz uma agenda que ia ser Guzinho 10 anos, né, que a gente ia comemorar. Eu tinha praticamente data comemorativa para todo mês. Em evento, em situação, até em exposição que a gente ia fazer. Caramba. E eu apresentei um projeto aí e, cara, tava tudo para dar certo. Só que daí, infelizmente, veio a pandemia, quebrou tudo, a gente não conseguiu esse acesso para poder concretizar esses trabalhos. Porque daí, tipo, ou ia ser numa praça, ou ia ser num evento, ia ser num shopping, ia ser numa empresa, ia acumular galera e não tinha como realizar algumas ações. Mas a gente estava disposto a fazer praticamente quase uma ação por mês, ou a cada 2 meses, dependendo da época, ia calhar, ia ter algumas ações, Guzinho adesivos, tipo, comemorativo 10 anos. Entendeu? Cara, que então ia show. ter carro pra galera interagir, ir lá adesivar o carro, ir lá desenhar no carro, ia ser uma parada com interação com a galera. Sim. Trazendo o começo da minha história, que foi o quê? A arte de rua, street art, que não deixa de ser uma intervenção urbana. Então a gente queria trazer essa arte da rua pro profissional hoje. Que legal, pô. E tinha vários projetos aí, cara, muito top. Só que aí brecou tudo por causa da quarentena. Agora esse ano a gente não remanejou nada, a gente tá esperando pra ver o que vai fazer. Mas até questão de exposição tem espaços lá em Campinas que cedem para você fazer, tipo, uma vernissagem, expor material, quadro, pintura, obra. E a gente queria ver se levava uns carros lá pra fazer uma interação com a galera também. Cara, que fantástico. Então, por enquanto, tá apenas congelado esses projetos? Cara, tá tudo guardado, tudo salvo, praticamente, posso dizer, até aprovado por algumas empresas que a gente tem parceria, que deu certo. Só que a gente tá com esse pé atrás aí por disponibilizar lugar. Cara, fantástico, fantástico. E, por exemplo, se o cara chega hoje pra você, fala, Guzinho, ó, tem aqui um Lancer, zero, eu acabei de pegar e eu quero tunar ele, fazer alguma coisa, uma customização. Você consegue dar essa consultoria, essa orientação? Cara, consultoria a gente não chega a dar. Eu priorizo sempre focar nos projetos que a gente está envolvido no envelopamento para auxiliar os clientes. Um exemplo, mas a gente pegou um Gol quadrado. O cara chegou e falou assim, ó, tá aí o carro, vamos fazer, vamos, o que vai fazer? Eu quero azul. Azul bebê? A resposta do cara era sempre, a pergunta dele sempre era assim, vai ficar bom? Então faz. Cara, fomos lá, adesivou o carro inteiro de azul. Cara, tô atrás de suspensão. Você conhece alguém aí? Conheço, fulano. Cara, vamos fazer com fulano. Vai ficar bom? Vai. Cara, roda, o que você acha? Fui lá em São Paulo, fui na loja do Carlinhos, lá da Parne Garage. Cara, achei legal essa roda e tal. A gente aproveitou para ir São Paulo e passou lá. Vi a roda, achei legal, bacana tal. Vai ficar bom? Vai. Quanto custa? Tanto? Legal. Cara, separa aí que o cara vai pegar. Então, esse Gol foi um projeto que eu acho que tava no outro Volksfest, não no que você foi. Foi um carro que, assim, a gente deu um suporte pro cara do começo ao fim de tudo. De montar escapamento, roda, suspensão, envelopamento, banco, cinto, volante. Até uma parte mínima de mecânica lá que fez um ajustezinho. Sim, cinto 4 pontos, colocou, acho que volante na época da Sparco, comprou uns bancos também, se eu não me engano, da Sparco. Então, assim, foi um carro que o cliente ficou à vontade de deixar pra gente. E eu acredito que ele confiou e acreditou no trabalho que a gente fazia além do envelopamento. E a gente optou bastante nesse carro aí para poder produzir todo esse conteúdo do carro e deixar o carro pronto. Alguns clientes hoje ainda vai na loja lá e pede algumas orientações. Por exemplo, o lance do farol que você falou. Em Campinas eu tenho um cara que é muito parceiro nosso, que é o Augusto da JDM LED Solutions. Então ele faz esses faróis todos customizados. Então entrou para mim no primeiro momento uma Porsche Cayenne. A gente foi lá, adesivou de laranja, deu algumas ideias pros caras e falei, cara, vamos pintar as rodas de preto. Legal, eles tinham quem fazia esse serviço na cidade deles, que eles eram de Indaiatuba, se prontificaram a fazer a pintura das rodas e mexer com parte de remap. E o farol, eu dei uma opinião. Eles gostaram, acharam legal, o carro já estava em Campinas, foi feito também o farol. Aí a gente adesivou uma outra Porsche azul. Mandei pro Augusto também, ele foi lá, já remanejou, montou o farol. Aí roda, ele já tinha um contato com outro cara, que também é parceiro nosso, já montou as rodas lá nesse cara também. Então essa parceria que a gente tem hoje de mercado é muito mais a indicação do que comissão.
Hoje os carros que eu indico, por exemplo, para Augusto ou para algumas empresas de roda, eu não ganho um centavo em cima disso. Mas eu tenho esse retorno de indicação deles também. Cara, isso é muito interessante. É essa troca de indicações. Isso hoje acaba assim, para mim, no meu ponto de vista, fortalece mais o meu mercado, eu consigo atender os meus clientes e gerar mercado para os meus parceiros. Dá um suporte. Você entendeu? E eu não preciso ganhar em cima, eu não fico controlando pro cara, tipo, comissão disso você vendeu por tanto, tanto é meu, tanto... Não, cara, eu quero, de uma certa forma, ajudar ele e ele também me dá esse retorno. Porque várias vezes o Augusto lá do Farol também me passou um monte de cliente. Esse cara de Dracena que adesivou o up de cinza, ele foi uma vez com o Augusto fazer um serviço de farol, foi lá e fiz teto e aerofólio do up dele. Ele curtiu, depois ele voltou numa outra situação, só para fazer um envelopamento completo comigo. E aí o que aconteceu? Vamos mudar essa roda? Vamos pintar? Vamos pôr uma mola? Foi lá na Dynamic Suspensões, que é parceiro nosso em Campinas, mandou uma mola já no carro também. Então esse lance da indicação fantástico. Gera uma credibilidade pro cliente, ele fica confortável naquilo e ele tá indo por indicação. Então se ele já tá indo por indicação, tipo, pô, beleza, eu vi lá em tal lugar, é um pouquinho mais barato. Pô, mas esse cara tem propriedade para falar e indicar um cara que é bom. Cara, quem procura qualidade vai pagar um pouquinho mais e não vai se importar disso. Porque ele procura um negócio bacana que vai atender a necessidade do carro dele. Quem procura a qualidade também não vê distância. Não vê, cara. Prova disso é que as pessoas vêm de muitos lugares que eu acompanho você postando lá. Cara, as pessoas vêm de longe. Qual que é o lugar mais longe que você acha que as pessoas vieram aí? Nossa, cara, não sei. Esse de Dracena aí, cara, ele rodou acho quase 600 km. Fiz um carro da Mary Kay também, da cidade de Santos. Eu vi de uma moça, né? De uma menina da Mary Kay. Mary Kay também, um público que a gente pegou esse ano passado agora. Cara, que loucura. Eu nunca tinha feito carro da Mary Kay. Tinha feito um Gol de uma menina de Mogi aqui pra frente, né? De Jaguariúna. Na época fez o carro dela e do namorado dela. Ele fez um Jetta roxo e ela fez um Gol rosa da Mary Kay. Mas era uma menina do rolê Charaboy, não era uma menina da Mary Kay. E o ano passado eu acho que a gente fechou... Esse ano também já fez uma X1, uma BMW X1. Eu acho que é o todo uns 8 carros já da Mary Kay que a gente fez. E me fala uma coisa, a pessoa lá chega e fala, eu quero da cor da Mary Kay. Tem a numeração da cor para que bata exato, aproximado? Sim, a empresa da Altac Adesivos hoje, eles fizeram um estudo em cima de um colorista, né, claro, de uma pigmentação para poder atender a necessidade dessas meninas. Então eles lançaram um rosa que chama Ultra Pink Eldorado, que é uma cor X do catálogo, que é a cor mais próxima que atende as cores das meninas da Mary Kay. Existe outros materiais cor-de-rosa também? Existe de vários outros fabricantes, mas hoje a Altac procurou desenvolver um rosa mais próximo para atender a necessidade das meninas. Mas nada impede delas chegarem e fazer, quero um rosa, um exemplo, tá? Um rosa fosco. Beleza, eu não sei como funciona a conduta delas dentro da empresa da Mary Kay, mas eu sei que elas têm liberdade para fazer um outro tom diferente de rosa. É que elas são fiéis à cor por uma identidade ser da Mary Kay. Porque as meninas não andam só com o carro rosa, ela tem a bolsa da Mary Kay, ela tem a maquiagem da Mary Kay. É uma ferramenta de trabalho, cara, né? na hora que ela desce do carro, a cliente vê lá, tipo, cara, tudo mesmo tom de rosa, é um lance comercial que impacta a venda da menina. E todas que adesivaram, que eu conversei, todas falaram que aumentou, assim, a produtividade delas muito maior pela questão de se apresentar com um carro rosa. Identidade, né? Identidade. Cara, que fantástico. E qual foi o carro mais difícil a ser feito? É que você fala, putz, esse aqui deu trabalho. Teve algum assim que... Olha, carro difícil de técnica, eu creio que carro antigo é um pouco mais chato de fazer. Não é nem questão de ser a dificuldade, é a questão da técnica. Porque carro novo hoje... Ele tem todas as borrachas, frisinho, acabamento, sim, as portas se encaixam tudo certinho, com paralama, tal. O carro antigo, geralmente, as peças são maiores, ligadas uma na outra. Então, essa unificação de peças, às vezes, dificulta um pouco mais, porque às vezes você tem um material que não tem a largura para você embrulhar o carro inteiro de uma vez exatamente. Só. Então, você tem que ter a técnica correta para poder exercer isso. E a questão do acabamento de carro antigo é um pouco mais chato, em friso, detalhezinho ou outro. Porém... Carros novos também, alguns deles têm algumas dificuldades. Na questão do que hoje, que a gente tem visto no mercado geral, não só na minha empresa, com outros envelopadores que a gente também conversa. Pressão de borracha, área de atrito que eles falam, né? Que às vezes o adesivo faz um acabamentinho. Hoje a gente procura dobrar o máximo para dentro possível para que um carro de porta fechada não apresente a cor original dele, mas sim a cor que a gente fez. Então ali tem determinados cantinhos na borracha, às vezes, que alguns carros, por alguma deficiência de fábrica até,
que isso a gente até procura algumas empresas e falaram isso pra gente. Uma prova disso é o Gol quadrado antigo que abriu o túnel. Isso aí mexe na estrutura do carro. E o Gol quadrado abriu o túnel. Então existe alguns carros que tem essa dificuldade do molejo do carro, uma borracha forçar um pouco ali, ter essa área de atrito e acabar flexionando um pouco o material, forçando alguma bolinha, algum detalhe. Então isso acaba sendo desconfortável e a gente tem que tentar remanejar uma técnica mais correta para evitar que isso aconteça. Sim, eu sempre me preocupo, por exemplo, vai envelopar o carro, será que descola? Fala um pouquinho aí pra mim. Cara, não vai descolar se você tiver a técnica correta, fazer uma boa limpeza e trabalhar com material adequado, porque muita gente ainda hoje trabalha com material que não é automotivo e vai lá e adesiva um carro inteiro. Então a durabilidade, a técnica que o cara aplicou, se não for uma técnica correta, pode ser que descola. Caramba! Se você tensionar muito material, forçar muito material, adesivar a parte que não é indicada. Tem gente que quer adesivar aqueles frisos de borrachão plástico que não é indicado a fazer. Tem gente que pega e faz, mas não é indicado a fazer, porque não vai ter uma aderência ali com qualidade e garantia. A nossa empresa opta em nem pegar para fazer. Mas eu já vi pessoas que pegam hoje no mercado e vai lá e faz. Tipo, sim, a gente tem um nome a zelar por isso. Com certeza. Então a gente não vai meter o pé e sair pegando qualquer coisa para adesivar. Por exemplo, aquelas partes mais porosas do carro. Não gruda? Não. Não é indicado, é para superfície lisa. 100% lisa? Sim, a pintura do carro com uma condição boa para poder estar fazendo o envelopamento e a aderência com qualidade. Sim, e o carro mais show? É que assim, dentro do seu portfólio tem carros fantásticos aí, né? Eu já vi, cara, aquele Civic quando você envelopou com MMs. Sim, cara, sim, foi um carro réplica da NASCAR também. Cara, fantástico. É um carro que se destacou, chamou a atenção. Tinha um conjunto de roda super exclusivo, que devia ter 2, 3 jogos de roda daquele no Brasil, e aquele carro tinha aquela roda. Voltando ao acesso que você falou, essa roda foi comprada, acho que por intermédio de um cara no Brasil, que trouxe do Chile, subiu para o Paraguai e veio para o Brasil. Então, caramba, assim, foi um pouco... A logística foi um pouco mais demorada para chegar a roda também. Então, assim, um carro que se destacou, tinha banco concha, cofre limpo, tinha bastante acessório de buddy kit. Esse carro sofreu várias modificações. Então, assim, é um carro que se destacou. E se você levar em consideração, fizemos uma Mercedes mês passado roxa. Beleza, mas aí são valores que cada um agrega. Tem gente que vai, nossa, é uma Mercedes roxa. Mas era um carro original roxo, ela só tinha uma roda diferente lá, acho que do mesmo segmento da Mercedes, e foi adesivado de roxo. É um carro mais caro do que o Civic, que mesmo se colocar em valores que foi investido, não vai dando com o valor da Mercedes. Mas na questão da customização, é um carro que se destacou mais que a Mercedes. Exclusividade. Por exemplo, isso mesmo, exclusividade. Quando, por exemplo, a fábrica lá, a empresa da MM chegou a vocês mandarem alguma coisa para eles, alguma coisa? Não, só rolou na internet e marcaram, acho que o piloto da NASCAR lá que corre, nas publicações assim no começo, mas não virou nada, não. E conta pra mim, uma história engraçada aí que ocorreu nesses encontros ou num processo de envelopamento aí, alguma curiosidade pro pessoal saber um pouquinho mais. Cara, curioso é assim, lançou um material da Altac que chamava Los Angeles, né? Blue Los Angeles Metallic, que era o material lançamento. A gente nem tinha esse material na mão, só tinha foto dele, e a gente fechou, 2 carros. Na época foi um Veloster e uma outra Mercedes também, de uma outra cidade de longe. Só a apresentação do material por foto, o cara nem chegou a ver, foi lá e fechou o serviço com a gente. Então, assim, é uma credibilidade que tanto a gente gerou para o cliente, quanto o fabricante do material dispor um portfólio que gerou uma qualidade, uma garantia para o cara querer fazer aquilo. Porque muita gente fala assim, você já fez, um exemplo, um Opala vermelho, manda foto para mim. Você já fez um Op cinza, manda foto para mim. Cara, a gente não fez todos os carros do mundo de todas as cores, e acredito que nenhuma empresa nunca conseguiu chegar nisso toda ainda. A tabela, né? Não existe, não tem como. Tabela de cores, eu até acredito que a gente já fez bastante cor, ou quase todas mesmo, dentro desses materiais da Altac. Porque mesmo quando eles lançaram esse material aí, que saiu o azul, o laranja e o roxo, cara, a gente saiu fechando os carros. A Porsche Cayenne foi com esse laranja, a gente fez um estilo com laranja e nem tinha lançado o material ainda. Esse cara do estilo foi lá pra fazer uma cor. E na hora que ele chegou lá e viu a gente fazendo, acho que a Mercedes azul, ele falou, cara, eu quero fazer esse material do laranja que é lançamento. E ele nem viu o laranja, ele só tinha foto de divulgação. Então, assim, isso eu acho engraçado. A pessoa, assim, tem gente que quer visualizar um negócio e ter certeza daquilo. Por exemplo, vou comprar tal roda. Cara, aquela roda eu já vi num carro igual o meu, ficou bom.
quero adesivar meu carro de vermelho. Ah, eu já vi um carro igual o meu de vermelho, ficou bom, eu quero fazer vermelho. Agora tem gente que tem ousadia e dá esse passo de credibilidade. Fala, cara, vamos fazer essa cor que eu quero ver qual é que é. Isso é legal. Caramba, bicho. Várias vezes lança material, a gente já solta os materiais assim, sem ter na mão, e glória a Deus a gente tem fechado o carro. Que legal. O último da Altac que eles fizeram da Cherry Bomb, que era um material até pra ter feito o lançamento num dos nossos carros. Cara, a gente acabou fazendo 2 carros, eu tava com o material na mão, né? Não tinha nenhum carro. Eu acho que tinha feito um carro já dentro da própria empresa lá da Altac de lançamento. Mas a pessoa viu, tipo, eu mandei pra pessoa o rolo do material que a gente acabou de pegar num dia. Cara, acho que em menos de uma semana a gente tinha fechado também já mais 2 carros pra fazer. Caramba, que legal. E queria que você deixasse uma dica para quem gosta, é apaixonado por esse ramo de envelopamento, está começando agora. O que pode ajudá-lo aí a se destacar e, poxa, quem sabe ser um trabalho para essa pessoa? Vamos lá, a gente oferece curso. Vocês oferecem curso? A gente oferece curso individual e também em galera, mas geralmente a gente pega individual, né? Tanto que deu até curso para um cara do Rio de Janeiro uma vez que veio fazer o curso com a gente também. Quanto tempo de curso? Cara, eu tenho curso que é um workshop de um dia, por exemplo, até uma gama de carga horária de uma semana para ficar com o cara. 3 dias mais um dia de suporte. Aí assim a gente foca no aprendizado pro cara. Então assim, legal as pessoas procurarem coisa na internet. Eu falo por experiência própria. Acho legal até um certo ponto, porque na internet hoje tem tudo. Tem nego adesivando roda, tem nego adesivando qualquer coisa. E aquilo é legal para dar um incentivo, mas nem sempre que essas pessoas oferecem e mostram vai ser um serviço de garantia e qualidade. Então hoje na minha empresa, eu só vou ofertar para você e incentivar você a fazer coisas que vão ser, tipo assim, coisa rendável, que vai dar lucro para você fazer e dar certo. Não vou falar para você adesivar um negócio que pode ser daqui uma semana vai lá e descola. Então na internet tem muita coisa que incentiva a galera a ter ousadia de tentar trabalhar com material fazendo tal coisa. Mas a gente sabe que X, Y e Z não vai dar para fazer. Então se atentar na fonte que você está buscando do que você tem procurado aí saber sobre os adesivos. Referências de fora. É legal? Gosto, sigo um monte de gente de fora. Mas o brasileiro tem que entender que o clima aqui é diferente, o material aqui é outro, o material que eles trabalham é diferente. É legal você ter algumas referências. Técnica, nem sempre o que eles exercem lá vai dar certo aqui. A maior parte, sim, claro, é um vinil, vai funcionar aqui, vai funcionar lá. Mas tem que se atentar nesses pequenos detalhes aí. Deixa eu te perguntar, você falou uma coisa muito interessante. Esses dias, tive até o prazer de enviar para a Suíça o Black mais pretinho, né? Que legal! Isso, o cara tirou foto e falou, ó, mesmo com a neve, ele dura no pneu. No caso... Mas é um material climatizado para o Brasil. Exatamente. Por exemplo, os adesivos usados no Brasil e usados na Europa, tem uma diferença na colagem? Tem. Cada material tem uma propriedade dele, vamos dizer assim, né? Sim. Então tem essa alteração, mas a gente trabalha com adesivo gringo que funciona legal aqui. Então, assim, é de boa. Mas, da mesma forma que a Altac também, que é uma empresa nacional hoje, tá impulsionando isso daí já também, tipo, pra Argentina e tal, tá crescendo o leque dos caras, você entendeu? Sim, por exemplo, um material europeu, por exemplo, lá eles têm muito mais o frio do que o quente. Talvez poderia chegar algo de lá pra cá e com o nosso sol, clima tropical, ele descolar alguma coisa? Aí é a técnica que você vai ter que saber utilizar o material. Um material alemão importado a gente usa, nunca teve problema. Tem um outro também que é bem famoso, material da Tech Wrap, a gente tem usado e feito aqui também, tem dado bom resultado. Mas essa variação de temperatura deve ser levada em consideração também, né? Cara, eu acho que é mais pelo dia a dia mesmo, pela prática de você fazer um carro, acompanhar e tá vendo. Porque os materiais importados têm se adaptado legal aqui também. Por mais que lá, ele, vamos dizer assim, não é questão que ele é climatizado lá, mas por mais que lá é mais frio, lá talvez ia exigir menos do material pelo calor. E aqui talvez você vai ter que trabalhar um pouco melhor com a técnica para não forçar tanto o material, porque o calor pode ser que force um pouco mais o material, deixando ele no sol. Puxa, fantástico. Então, continuando falando sobre seus cursos, você... falou 3 dias mais acompanhamento. Aí quem tiver interesse pode chamar a gente, eu passo. Eu tenho um portfólio de curso também. Curso a partir de R$400 até curso de 2,5 que a gente oferece também para o cliente. Completinho, certificado. Cara, o certificado hoje é mais um papel pro cara ter mesmo. Sim, né? Exatamente. Fiz o curso em tal lugar. Uma foto com o Guzinho vai mudar já vale daí, muito, hein? Vale nada. Então, assim, é a questão mais do cara sair
com aprendizado mesmo, né? Cara, a gente não vive fantástico. disso, então se o cara tá disposto a fazer, ele vai ter que vir aqui e sair com aprendizado. Diferente de algumas outras empresas que abrem a porta e inscrição para curso. Aí vai lá 15, 20 nego fazer o curso. Cara, você vai ter vai absorver menos, não tenha dúvida. Ah, com Que a aula individual certeza. é totalmente diferente. Por exemplo, você faz aula, por exemplo, de um instrumento. Sim. Em grupo é uma coisa, a absorção é uma. Agora individual totalmente diferente, né? É uma atenção que você vai ter, o cara pergunta e já Especial. responde, não tem outro do lado ali perguntando outra coisa, é diferente. Isso faz Mas toda a o cara que diferença. faz o curso, ele tem que ter ciência de que ele vai ter que exercer isso aí na prática depois. Ele vai sair com conteúdo, a gente dá uma apostila, vai fazer um negócio bacana pro cara, um material, mas na hora de exercer ele vai ter que ter a prática também, não adianta nada. Eu também sou músico, não adianta a gente ter aula teórica e não pegar a prática com o instrumento que não vai conseguir desenrolar aquilo. Ele Legal. vai ter que exercer. Aí a gente passa exercício pro cara treinar, passa técnica para ele economizar material e treinar tal tipo de acabamento. Tipo, o cara vai desenhar uma porta inteira só para treinar o acabamento ali num cantinho. Então a gente passa algumas técnicas, algumas coisas que a gente mesmo acabou desenvolvendo, assim, pensando, né, nessa questão do treino, de exercer a prática, que hoje é o foco no envelopamento. Você tem que ter a mão de obra, você tem que testar, você tem que treinar, você tem que exercer. A gente passa pro pessoal que faz o curso pra gente. Que legal. E essa cena, você já falou, mas eu queria que você é o cara da cena e com certeza vai conseguir me dizer com mais propriedade. Você acha que a cena automotiva customizada, os amantes de carro, isso só tem expandido? Cara, a gente brinca, né? Eu brinco e falo pra um monte de gente que o tuning tá de volta. Essa customização de para-choque hoje, vamos fazer um spoiler na frente, vamos fazer uma saia lateral, vamos fazer um buddy kit, fender. Cara, isso eu tinha no Chevette na época do tuning, você entendeu? Só tá vindo com uma cara nova, repaginando com outro nome. Lógico que você não vai... Um exemplo, assim, ó, grosso na cara. Assiste Velozes e Furiosos 1 e assiste o último. Você vai ver que até ali teve uma questão de evolução da customização. Mantendo uma questão de modificação, mas com uma identidade nova. Então hoje é mais fácil falar assim, o carro do cara é race, porque tem aerofólio, tem aquilo outro, e não a palavra mais tuning. Mas não deixa de ser um carro modificado. Sim. Então é esse leque de crescer, eu só vejo crescendo. Sim. Eu brinco, Uma o tuning não pergunta. morreu, o tuning não morreu. Mas, cara, a maior parte desses trabalhos que o pessoal faz de spoiler, tudo, é tudo em fibra, que fazia também tudo antes nos para-choque. Sim. Uma pergunta. Você falou Fender. Fender pra mim É marca de baixo, né? é marca de guitarra. De guitarra, baixo também, né? Baixo, guitarra, enfim. E o que seria no carro um Fender? O Fender, o pessoal fala que é o Fender Flader, né? Até o Danilo, da MDR Parts, é um cara que trouxe isso pro Brasil numa quantidade, assim, inovadora. Existem outras Legal. empresas que já fazia, outras que ainda continuam fazendo, mas ele deu uma repaginada no cenário. Ele pegou um carro nosso mesmo, pegou outros carros, foi montando e, cara, desenrolou o cara na mídia, assim... Final de dezembro do ano retrasado para esse, o cara deu uma estourada e vendeu muito. Que seria a Fender, seria uma moldura de paralama. Só que daí o cara quer usar uma roda larga, ele põe uma moldura de paralama ali para ter um entendi. assentamento Um melhor da alargador, roda. Isso, um alargador só de que paralama. é externo. Você não modifica A lata do carro. lata. Você só corta ela se precisar colocar a roda para fora. Cara, fantástico. E é um negócio que tem inovado. Aí tem os buddy kit, que seria um formato dessas Fenders que abraça mais o carro, né? A Fender é uma peça, vamos dizer assim, tipo uma letra U que você vai lá e encaixa em cima do paralama na roda, uma coisa mais universal. Os buddy kit, que eles também fizeram lá para um outro carro, cai nesse esquema do desenvolvimento desse rastreio do carro, né? Desse mapeamento do carro, manda para confecção, para produzir o material, e aí você vem encaixando no carro específico para ele. Existe alguns buddy kits já que vem de pronto. A gente adesivou um 350Z de drift, e ele tinha o buddy kit Cara, da Rocket Bunny. 350Z é lindo demais, cara. Da Rocket Bunny, que é um buddy kit gringo. Eu não lembro se esse buddy kit ele trouxe de fora ou alguém reproduziu e colocou no carro dele. Mas era um buddy kit. Era paralama alargado, vamos dizer assim. Eu acho que eu já vi algum carro lá que você fez. O Civic tinha um O Civic Fender? tinha Fender, foi colocado da última sim, vez. cara. Eu vendi o carro, foi para um cara e agora voltou na mão do Danilo da MDR, que faz os Fender, que ele vai dar uma repaginada no carro agora também. Cara, e esse Fender, ele cabe em qualquer carro, ele é compatível com qualquer A carro. maioria é compatível, daí tem tamanho também, tudo. Cara, É uma adaptação, não é Sim, uma peça universal. exato. É uma peça universal, mas Porque não é tem que peça fazer o daquele carro, sim. recorte,
no paralama. Cara, fantástico. Isso abre muito, por exemplo, abre possibilidades. Você tá com um carro um pouquinho mais estreito, dá aquela baixada nele, colocar Você um alarga perfil. o carro. Cara, fantástico. Eu tô aqui pensando as possibilidades aí quando você põe isso. E ele é muito mais rápido do que uma funilaria para você fazer um body kit, né? É, pra fazer o body kit demora mais tempo mesmo. Se é uma peça universal, vem, talvez você vai demorar pra fazer os ajustes, se precisar pôr espaçador, quando você quer a roda pra fora. Aí a proposta que você quer da postura do carro pra você fazer essa adaptação. Mas não tem a noção, tipo assim, custo-benefício e tempo é muito mais rápido que você mandar fazer um body kit. Eu tinha o Chevette na época, ele tinha o paralama alargado. Eu falava, nossa, alarguei o paralama do carro, né? Tinha feito tudo pra fora, na época tinha roda 17, que ainda era novidade, tinha pouca roda 17 na época. Caramba. Tinha mais aro 15. Então, assim, Sim. teve que mexer no carro. Tudo que você customiza, cara, você tem que estar disposto a fazer o negócio a virar. Nem sempre de primeira você vai lá e acerta o negócio e vai ser aquilo. Uma customização mais agressiva dessa. Um cofre limpo já dá trabalho fazer. O que seria cofre limpo? Cofre limpo é o wire tuck, né? Eles removem tudo aqueles fios e deixam o carro igual tinha no Civic também. O cofre limpo, Sim. mais clean. Fazer um farol já é uma coisa mais fácil. Levou lá pro cara, vai desmontar o farol, montar o DRL, montar um projetor, colocou, falou, valeu, já era. Quer adesivar o carro, aí amarelo? Pegou o vinil amarelo, o carro vai ser amarelo. Agora, uma questão de body kit, encaixar uma roda larga para ficar numa postura que você quer. É ajuste, às vezes é mandar fazer um espaçador, gastar um pouco o offset da roda para entrar um pouco mais para dentro, acertar a medida do pneu para ficar alinhado com o paralama. Aí são coisas que você tem um pouco mais de paciência para ter um resultado do jeito que você quer. Tem gente que só pega, põe, vai lá, fura, parafusa, colocou, o jeito que ficou, ficou. Mas é uma particularidade entendi. de cada um. Bom, Cofre limpo dá trabalho fazer também. legal. E dicas como um empreendedor hoje, como um empresário, o que você poderia deixar de dica pra galera que tá nos acompanhando aí? Cara, eu sempre, assim, fui muito transparente com os clientes, cara. Dá pra fazer, dá, não dá, não dá. Não querer abraçar tudo, saber falar não às vezes, porque tem cliente que é que faz milagre. Às vezes, no meu caso, o adesivo é só um vinil, não é uma pintura. Tem as limitações do material pra gente fazer determinadas coisas. Como qualquer outro serviço, tem as limitações do que pode ser feito e não pode ser feito, não adianta. Então, assim, a transparência, eu creio que até, vamos dizer assim, a honestidade para o cliente mesmo, para você falar com o cara, ser íntegro no mercado, porque hoje todo mercado sempre tem muita prostituição, tem cliente que só procura preço, tem cliente que procura o que você está ofertando para ele, que é a sua mão de obra diferenciada. Sempre faço boas negociações, tenho bastante parceria e, cara, e tenho Deus aí que tem impulsionado a gente, que feito acontecer as coisas. No meu caso, eu posso falar pra você que a dependência é total de Deus aí pra ele fazer acontecer as coisas, cara. Que bom. A gente ser íntegro no mercado, falar a verdade e não querer gambelar ninguém aí. Porque hoje, cara, muita gente às vezes acha que vai fazer, eu vou fazer de um jeitinho ali, vai dar certo. Às vezes até dá certo a primeira, o cara se queima. E às vezes por isso que esse cara também não tá no mercado aí até hoje. E o nosso caso é o foco no envelopamento, que eu falo pra todo mundo isso. A gente não é uma empresa que eu tenho insufilme, eu adesivo, rebaixo, vendo roda. Não, eu só trabalho com envelopamento automotivo. Então a qualificação da mão de obra que eu vou oferecer pro meu cliente é a segurança que ele vai ter do tipo de serviço que a gente faz. Porque hoje qualquer esquina você vai lá, o pessoal faz, faz insufilme, faz som, faz alarme, adesiva, não sei o que, tipo, tem empresas que tem um profissional para cada um disso. Tem empresas não, que é o cara, ele quer fazer tudo e às vezes esse cara não dá conta de fazer tudo bem feito e ele perde o foco. Sim. Às vezes é legal você focar no negócio e fazer aquilo bem feito. Levar Você pode especialista. Sim, você pode abranger o leque. Eu presto serviço para empresas que de repente o cara tem uma loja, ele faz insufilme, som, alarme e adesivo. Mas na hora de pôr a mão no adesivo, ele me chama. Ele terceiriza. Na hora de pôr o som, ele tem um cara que vai lá e faz o som para ele. Então, assim, é você ter uma qualificação daquilo que você oferece para o cliente, que ele vai se segurar de fazer o serviço com você. Poxa, fantástico. Se capacitar, Sim. curso, se atualizar também. Se atualizar sempre, cara. Isso em qualquer área, né? Acredito que também a atualização, a gente não deve ser só feita na nossa mão de obra, mas assim, por exemplo, mídias sociais, Sim. Postagens. Eu vejo, tem alguns parceiros aí que as coisas deram um boom a partir do momento que eles se reinventaram nas mídias sociais. Mídia social hoje é ter conteúdo, né? Você tem Tipo um conteúdo de bacana. qualidade nas fotos. Sim, um celular bacana ajuda. Mostrar sempre o que tá fazendo. Eu sempre gosto de mostrar passo a passo.
Isso também é uma coisa que acho que prende um pouco Antes a e galera pra depois? querer saber o resultado. Igual a gente fez uma caminhonete, acho que foi essa no 200 mesmo que você viu. O cara bateu a traseira. Teve que trocar a tampa traseira e lateral. O carro chegou lá pra mim, passou pela funilaria pra preparar como a gente tinha que adesivar. Mostrei, ó, tá assim, tá assado, tal. Adesivamos e ficou assim. Sim. Outra que eu lembro, que o dia que eu fui lá, você estava fazendo a Saveira do Veinho? Montana do Veinho. Ah, Montana. Montana do Veinho, que a gente fez em Cara, parceria com o Ale da 7008. Isso. É um carro que a gente fez em conjunto. Esse é um projeto também que o Ale também chamou a gente para contribuir nesse esquema do envelopamento, mas também acabei ajudando ele com outras coisas. Por indicação de funilaria, tapeçaria. Então a gente fez um mix aí geral, que a gente ajudou ele, porque ele veio de São Paulo para cá, então ele conhecia pouca gente aqui no interior. Então a gente auxiliou nele nessa parte da limpeza, da descontaminação do carro. Esse carro era adesivado, teve que trocar tudo em envelopamento. Foi uma parceria bacana que a gente fez com ele também, na questão de mídia social. Ele gravou o Civic da MM. O Ale chegou a gravar também o Civic. Eu preciso dar uma olhada. E, pô, Ale, um abração, cara. O dia que eu fui lá me tratou super bem. Gente boa pra 10, caramba. cara, super bacana. divertido. E o que eu tava lembrando aqui é que ele foi feito a funilaria e já subiu pra você, né? Aquele carro tava adesivado, removeu tudo o adesivo, mas se eu não me engano aquele carro tava até batido, eu acho, amassado. Isso porque subiu da 954, Isso, né? de uma outra funilaria, eles levaram lá pra gente, preparou tudo que tinha que preparar, deixou bala, aí a gente foi e mandou o adesivo em cima. Cara, eu preciso ver o resultado. Eu vi o processo, mas não vi o resultado. Foi, esse vídeo já foi feito aí, foi ano retrasado que, né, que Foi, a gente né? fez, acho. No meio do ano retrasado. Já entregou pro veinho tudo. Não acompanhei mais depois. Velho não morreu do coração não, né? Mas ele deve ficar emocionado demais, com cara. certeza, Mexeu muito cara. com o cara. Mexeram com a parte de som também depois. Fizeram um monte de coisa no carro. O carro ficou zero, ficou novo. Colocou outra rodinha lá pra ele também. Um pneu novo. Ficou animal, cara. Cara, Mudou lindo. o carro 200%. Que bom. Bom, Guzinho, quero agradecer, cara, demais nóis, você valeu. ter vindo. E outra, estamos estreando esse nosso podcast aqui e em grande estilo, cara. Bacana. E quando eu fiz o levantamento de pessoas assim, a pessoa mais que me veio top ali no number one. Falei, cara, tem que trazer o Guzinho, cara. Valeu, cara. E às vezes por você tratar todo mundo bem, você não imagina a diferença quando você chega ali, você estava ocupado no dia e parou para falar comigo, me deu uma atenção, cara, isso deu um impacto muito grande. E acabou virando referencial, porque às vezes a gente acha que por a gente ter já um nome, alguma coisa, a gente às vezes, né, cai na vaidade de tratar as pessoas de qualquer jeito. E na verdade não. Quando você trata a pessoa bem, isso só volta pra você. Valeu, e obrigado. o mundo dá voltas, cara. Então, obrigado pela sua simpatia, pelo seu tempo aí. Valeu. E Eu galera, que agradeço por ter vindo aí pelo convite e a gente ter conseguido conciliar a data de vir aí, fazer você é um participar. cara super ocupado, Valeu hein? mesmo, eu que agradeço. E faz o seguinte, deixa as suas redes sociais aí, o contato das suas Legal, redes sociais. demorou. Como que é? Cara, o site tá meio devagar. É guzinhoadesivos.com.br, mas o que mais tá rolando legal hoje é o Instagram, que é Guzinho Isso. Adesivos, page no Face Guzinho Adesivos. Legal. E meu perfil pessoal lá, Guzinho Toniati, que eu também posto bastante coisa dos meus trabalhos lá também no Facebook. Mas o que mais tá rolando legal hoje é a galera interagir, participar, perguntar, fazer orçamento, tudo lá curtir pelo as direct. fotos. Cara, Instagram. Guzinho Instagram. Adesivos também. Galera, querendo aí uma opinião de um profissional qualificado pro envelopamento, tipo de roda, é só mandar um direct pro Guzinho lá, beleza? E aproveitando esse momento, você que quer aí anunciar no nosso podcast, esse é o momento. Estamos recrutando parceiros aí e eu acredito que ninguém caminha sozinho, né? Sim. Então você que tem interesse, tem um produto, tem uma loja e quer ver anunciado aqui, só mandar um direct pra gente no Instagram, Método PDC, que é podcast, eu abreviei para ficar mais fácil, ou nas redes sociais aí, Instagram, Hilton Bass, HILTONBASS. Galera, mais uma vez obrigado aí à audiência de todos e se preparem para as próximas entrevistas. Um grande abraço, valeu! Falando bastante, né? Porra.